O seu cliente exigiu uma nota fiscal, o seu fornecedor exigiu um CNPJ para fazer os seus cadastros, aquela pessoa que trabalha com você trouxe a carteira para você assinar, ou simplesmente você tem medo dos riscos de não estar pagando imposto, a sua empresa já está aberta, você precisa formalizá-la. Não precisa ficar com medo. Essa é uma realidade que acontece com a maioria dos brasileiros. A gente acaba empreendendo, seja por oportunidade ou por necessidade, a gente começa a colocar nossa ideia em prática, a gente começa a fazer contatos, começa a comprar os estoques e fazer o negócio funcionar. Então, com o avançar das coisas, a gente vai sentindo esses problemas aparecerem, seja uma nota fiscal, seja a hora de contratar um funcionário, seja a hora de abrir uma conta bancária para separar o seu dinheiro, pessoa física, do dinheiro da sua empresa. Você precisa formalizar, você precisa ter uma estrutura que vá dar apoio para o seu negócio agora que chegou num grau avançado. Como solução para isso, você precisa entender uma coisa chamada regime tributário, que é a forma que sua empresa vai funcionar e que você vai pagar impostos. Então, o primeiro regime tributário que eu queria trazer para vocês hoje é o MEI, Microempreendedor Individual. O MEI foi uma modalidade que o governo trouxe exatamente para você, profissional, que ainda não é formalizado, ter sua empresa e ter seu registro. O MEI ele é muito simplificado, ele tem um nível de exigência muito menor e, na verdade, o MEI nem paga imposto. Você vai pagar uma taxa mensal para ter esse registro e para ter essa formalidade. Então, você já consegue ter muitos benefícios, como emitir a nota fiscal, como poder contratar um funcionário, como ter sua conta bancária. Mas, em contrapartida, você vai ter limitações. O MEI só permite que você tenha um faturamento de até R$81 mil por ano. Está sendo discutido no Congresso um projeto de lei que vai aumentar esse limite. Mas por enquanto, até a data que o vídeo está sendo gravado, esse limite é só de 81 mil. Se você chegar a uma fase que precisa contratar um segundo funcionário, o MEI também não permite. Então você já passou para o próximo passo, que é ter um seu CNPJ, mas o MEI não conseguiu comportar tudo que o seu negócio está precisando. E aí agora a gente vai para terceira fase. Você não tem uma taxa mensal, você vai pagar um percentual de imposto sobre o seu faturamento, que é a quantidade de notas fiscais que você vai emitir. É nesse momento que você precisa contratar uma contabilidade, que vai ajudar você a fazer essa alteração e te orientar, através de um planejamento tributário, em qual atividade você se encaixa melhor, qual vai ser o percentual de imposto que você vai pagar. Dentro do Simples Nacional, aquele limite que era de 81 mil por ano passa a ser de 4 milhões e 800 mil por ano. Ou seja, você vai ter muita estrada ainda para percorrer, para trabalhar, para ganhar muito dinheiro até sair do Simples novamente. No Simples Nacional, você também não tem limitações de funcionário. Então, enquanto o MEI você só precisava ter um, no Simples você vai contratar o segundo, o terceiro, o quarto e ter todo o espaço para crescer o seu negócio. Uma outra vantagem de você passar essa trajetória de profissional não formalizado para depois ter um MEI e depois ter uma empresa do Simples Nacional são as possibilidades de buscar crédito junto a bancos e instituições. Quando você tem um MEI e você já é formalizado, você já consegue fazer um cadastro no banco e, através de algumas garantias, buscar pequenos recursos. Mas imagina só, quando você vai para o Simples Nacional e começa a crescer seu faturamento para 20 mil por mês, 30 mil por mês, 40 mil por mês, o banco vai acompanhando o seu crescimento. E dentro desse potencial que ele analisa que sua empresa tem, ele pode te liberar linhas de créditos que vão te dar mais perspectiva de crescimento. Então olha só como é importante você formalizar e ter instituições financeiras acompanhando o seu crescimento também. Então agora que a gente já entendeu mais sobre os regimes tributários, outra dúvida que você pode estar agora é sobre o tipo societário. Você está começando o seu negócio sozinho ou com algum amigo, com algum parente? Como é que você vai encaixar isso dentro de um contrato? Essas são dúvidas normais e comuns. Eu vou apresentar para vocês agora alguns tipos para ajudar a guiar esse pensamento e qual você vai escolher e que se encaixa melhor para o seu perfil. Então vamos começar pensando no cenário que você é um empreendedor sozinho. A gente chama de empreendedor individual. Então assim que você vai procurar uma contabilidade, ela vai perguntar qual é o tipo societário. Então se você não tiver sócios, você vai escolher entre dois tipos, que é o empresário individual e a sociedade unipessoal, que é a sociedade de uma pessoa só. Felipe, qual é a diferença dessas duas? No empresário individual, a sua empresa, o patrimônio dela se confunde com o seu patrimônio da pessoa física. E já na sociedade unipessoal, o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio do sócio. Por que isso é bom? Porque no caso de futuramente a empresa vir a quebrar, ter uma falência, as dívidas da empresa não vão confundir com o seu, da pessoa física. A taxa de abertura do empresário individual, ela é metade do preço aproximadamente, dependendo da junta comercial, do que da sociedade unipessoal. Então é uma escolha sua a depender desse fator. Já quando você tem sócios, você não tem muita escolha. Você vai escolher uma empresa chamada sociedade limitada.
Dentro da sociedade limitada, você pode ter um sócio, 2, 3, 4, 5, 10 sócios que sejam. E esse é o regime mais comum, é aquela famosa LTDA, que quando a gente vai ler sobre uma empresa, um CNPJ, tem lá no finalzinho. É sociedade limitada, a LTDA vem disso. E agora que você já entendeu como se formalizar, é hora de pensar nos próximos passos. Por exemplo, o seu registro de marcas e patentes. A marca que você criou do seu negócio, você pode buscar uma empresa especializada que ajude você nisso também. Você pode já buscar abrir sua conta bancária e começar a desenvolver um relacionamento com o banco. E o fato de você estar formalizado vai te dar muito mais credenciamento, vai te dar muito mais respaldo no mercado. As pessoas, os clientes, os fornecedores vão te olhar com outros olhos. Viu como não é nem um bicho de 7 cabeças? Você já entendeu como se formalizar, agora é hora de procurar parceiros que vão ajudar seu negócio a crescer. Fale com a Odds Contabilidade que a gente pode te ajudar com muito mais detalhes sobre essa orientação e sobre as etapas desse processo.